Bom dia, eu sou o pastor Gilberto e nós estamos nos nossos devocionais diários. Nosso tema essa semana é Aprenda a ouvir a voz de Deus. E o nosso assunto hoje é como ouvir a voz de Deus através dos conselheiros. Eu sei que a gente tem um ditado, que diz assim: se conselho fosse bom, a gente não doava, vendia. É verdade. Isso se fala mesmo. Mas a Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então os conselheiros são necessários para a vida. Especialmente sua e minha, que somos cristãos, estamos debaixo de uma vontade divina, ao mesmo tempo que num corredor onde todo mundo quer usar o seu ouvido para te orientar, para te capturar para suas próprias questões. Então nós vamos avaliar hoje quem são os seus conselheiros, quem é que anda te aconselhando e como é que você deve olhar para esses que estão aí tentando te aconselhar, se eles estão realmente dentro daquilo que é o que eu e você precisamos. O nosso texto hoje, então, é Colossenses capítulo 2. Nós vamos ver os versos de 6 a 8. Aliás, 6 a 8. Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então, o texto vai trazer para nós algumas questões que são primordiais para que o seu conselheiro possa te afetar. Porque quando a gente vai buscar conselho, apesar que tem duas coisas aqui no conselho, né? A gente quer buscar alguém que concorde com a gente, muitas vezes. Mas como cristãos a gente vai ouvir, né? E quem é que vai falar conosco? Quando a gente erra uma, duas e procura o conselheiro e percebeu que nas duas vezes ele teria evitado de você tomar um tombo, na terceira vez provavelmente você vai ouvir um pouco melhor. Humano isso, né? Bom, primeira coisa, quando você vai olhar para um conselheiro, vai buscar conselho, é alguém que ouviu o Evangelho e creu nele. É o que diz aqui no nosso verso 6. A primeira parte diz: ora, como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor. Aquele que já tem um comprometimento com a fé, aquele que creu em Jesus como Senhor e Salvador, aquele que passou pelo batismo, né? que realmente está... mas tem gente que passou por tudo isso. É verdade, né? Mas não é só isso, mas começa com isso. Começa com uma referência prática de alguém que foi além do discurso religioso e foi para um comprometimento. Segunda coisa aqui é aquele que pela fé foi transformado, que é o que diz aqui, né? A segunda parte do verso 6 diz: assim andai nele. Então, a ideia aqui é que aquele que pela fé foi transformado, então eu quero e estou buscando aquilo que traz uma confirmação de que aquele homem, aquela mulher, aquele conselheiro, ele realmente tem uma vida que busca servir a Deus, andar com Deus e tudo mais, né? Lembra que nós já vimos ontem que é necessário que haja rastros dessa fé e desse relacionamento com Deus, né? Então você vai olhar e você vai buscar enxergar esses rastros. Eles não são invisíveis, são visíveis. Então eu preciso entender isso.
alguém que somatizou a fé com a vida, né? Aquilo que crê com aquilo que vive. Tornou o entendimento numa ação. Porque o que eu vejo muito, infelizmente, é muita gente vivendo um evangelho do milagre, onde o milagre é, de fato, aquilo que é o sine qua non, né? Eu tenho que ver o milagre, eu tenho que tocar no milagre, eu tenho que... E aí a gente vê muita coisa, né? De novo, eu espero que você entenda que eu não estou definindo e generalizando tudo que eu digo aqui. Eu estou dando para nós o motivo para pensarmos por que o conselheiro é importante nesse caso aqui. E quem são esses conselheiros, como defini-los, como deixá-los afetar a nossa vida. Então, meu conselheiro, ele precisa ter validade, ele precisa ter experiência e andar na fé. Em terceiro lugar, nós vamos para o verso 7 aqui, e esse conselheiro deve ser aquele que passou o teste do tempo. Não é o recém-convertido, aquele que está começando a engatinhar na fé. Você pode ouvi-lo? Claro que pode, mas ele não pode ser aquele onde a sua afeição e modelo vai se prender. Aquele que passou o teste do tempo. Ele diz aqui, radicados, gente que já está definida, e edificado, ele tem um bom alicerce e continua crescendo, e confirmados na fé, né? E esse confirmados passou por experiências difíceis e soube agir biblicamente. Lembra? Nós estamos desenvolvendo uma cultura bíblica, um modelo de pensar, uma forma de enxergar o mundo, se enxergar no mundo e enxergar o próximo, tanto ele, o cristão, como o não cristão, e aí qualquer área onde a pessoa esteja. Eu preciso entender que a vida cristã não é, não, para aqui, não, eu vou ler a Bíblia aqui para ver o que eu tenho que fazer, não. Ela precisa ser algo natural, algo que você vai fazer. Alguém faz uma pergunta para você e é uma pergunta embaraçosa, difícil, mente ou não mente? Se você estiver pensando em mentir, a sua cultura bíblica não está tão profunda como você gostaria, e eu gostaria, e Deus se alegraria conosco, não é? São coisas que, eu passo um farol vermelho todo dia porque eu quero, dou uma olhada assim, rápido fora. Não, mas lá é um lugar de difícil de passar, um lugar que é complicado, é perigoso, e tudo isso pode ser levado em conta? Claro que sim, mas se isso não é levado em conta, simplesmente eu quero chegar primeiro, eu quero avançar primeiro, você tem um problema aí. E também a parte B do verso 7 diz que devo estar crescendo em ações de graça. Eu preciso ser alguém, o conselheiro precisa ser alguém que está crescendo em ações de agradecimento. E graça quer dizer favor imerecido, aquele que recebeu, que sabe que não merece, mas que está pronto para ser alguém que vai agradecer. Então, para nós, queridos irmãos, eu preciso entender que o Senhor já tem dado para mim a capacidade de fazer essas reflexões. E o seu conselheiro é necessário. Eu preciso aprender a ouvir a voz de Deus através do conselheiro, mas não é qualquer um. É alguém que ouviu o Evangelho e creu. Alguém que pela fé foi transformado. Alguém que já cresceu, foi edificado e cresceu em ações de graças. Este é o seu conselheiro. Encontro, você vai precisar dele. Que o Senhor nos use, que o Senhor nos dê a capacidade de entendê-lo.
para a glória dele. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.